convidado muito especial, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Braz, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por topar bater esse papo aí com a gente. Obrigado aí para todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente. Obrigado pela oportunidade aqui de esclarecer muitas coisas e eu que agradeço a oportunidade por falar para todo esse canal de comunicação aqui. Vamos nessa, estamos ao vivo agora aqui na Twitch da Gol. Marcos Braz, janela de transferências fechou. Não teve a cereja ali do bolo que você tinha comentado, a grata surpresa, na verdade, desculpa, que foi o Oscar, mas foi uma baita janela de transferências. Bate ali, talvez, com aquela de 2019. É verdade. Eu acho que essa janela começou pelo Dorival, né? O Dorival é a comissão técnica. Depois a gente consegue contratar o Everton Cebolinha, que também a gente já vinha desde o começo do ano. E aquele problema do Banco Central fez a gente ter que dar uma freada também nas negociações já na época. Sequer eu fui encontrar o jogador, eu e o Bruno Espírito sequer fomos encontrar o jogador em Portugal. E a gente conseguiu contratar o Vidal. Eu acho que dispensa qualquer comentário em relação à sua carreira, o que ele pode nos ajudar aqui. A gente traz o Eric Pulgar, que é um jogador com mais de 200 jogos na Liga Italiana, um jogador de seleção também chilena. E a gente traz o Guilherme Varela, que fez 2 jogos de Copa do Mundo, tem várias convocações de Copa do Mundo, pela sua seleção, um jogador que passou pelo Manchester United, jogou lá. Enfim, a gente está muito feliz aí com essa janela, e é o que você falou, eu acho que essa janela aí ela é uma janela bem acima da média aí, até nas próprias transações a gente conseguiu, acho, bons negócios do Flamengo. A gente não é um porquê muito bonito, mas em função eu acho que da guerra, a gente soube tirar proveito aí de 2 situações aí, acho que foram razoáveis para o Flamengo, e aí que também foi o Pablo, né? Foi um pouquinho antes. Falando ainda da janela, essa janela encerrou, mas as inscrições para o Campeonato Brasileiro elas vão até o dia 26 de agosto. Né? O Flamengo poderia, por exemplo, contratar alguém que tivesse sem contrato. O elenco está fechado, é esse aí? Ou o Flamengo ainda olha para alguma situação? Não, todas as negociações são encerradas, a gente não olha mais para ninguém. É evidente, Raíssa, que a gente tem o dever aqui de sempre estar atento nas situações, de dia a dia, por uma boa oportunidade. Mas eu, de coração, não acho que... Eu acho que nem a gente deva ficar alimentando isso, nem com vocês, repórteres, nem com a própria torcida. Eu acho que é o que você falou, acho que foi uma janela bem acima da média. O que eu falei foi uma janela bem acima da média. Eu acho que se encerrou agora, a gente vai com o que está aí, vamos com o elenco que está aí para as competições que a gente está disputando ainda. Falando um pouquinho sobre essa situação do Oscar, né? Vocês chegaram a tentar até o final. Vocês tiveram uma reunião, a gente viu que você postou até um cafezinho ali de madrugada. O que aconteceu ali? Não, como a gente tinha até segunda-feira, no horário do Brasil, para fazer a inscrição, e a gente tem uma diferença de 12 horas, 13 horas para a China, a gente precisava tentar liberar o jogador nessas 12 horas aí. Então, a gente ficou, o Bruno também, para ser justo, a gente ficou a madrugada inteira tentando reverter a situação. Não foi possível e os horários eram esses, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Às 7 horas da manhã eu desisti e aí eu entreguei os pontos. Não se tinha mais condições, porque já eram quase 8 horas da noite lá, e a gente achava que... Assim, eu acho que tem que respeitar também os chineses, tem que respeitar a posição dos chineses. Eles são os detentores do atleta, pagaram por isso. Então, acreditaram no atleta desde sempre, né? Desde 2017. Eu acho que tem que respeitar eles também. E eu entendo, apenas a gente foi esgotar todas as situações, até para não deixar outro clube ficar tentando a gente
ficou ali até o final para que a gente tivesse a certeza que se não viesse para cá, não vinha para lugar nenhum. Lógico. E ainda falando sobre essa situação, né, Braz? O Oscar ainda tem chance de treinar no Flamengo ou isso acabou também? Não, a gente vai conversar com ele. Era um desejo dele treinar aqui no Flamengo. A gente sempre abre as portas para. Não é só para o jogador do nível do Oscar. Em outras situações, a gente sempre contribuiu dessa maneira. O Flamengo sempre contribuiu, abrindo o seu CT para que ajudasse a recuperar um ou dois atletas. A gente sempre fez isso. E assim, agora a gente com calma vai ver o que é o melhor. O que o atleta, eu vou ver qual é a cabeça do atleta também. O atleta tinha um desejo de jogar no Flamengo. Pode ter certeza disso, ele fez o possível também. Todo mundo fez o possível, mas tem que respeitar a posição dos chineses, que são os detentores do atleta e que pagaram por isso. Com certeza. E teve também a situação do Wallace, né, que foi outro jogador que mostrou muita disposição, que queria muito jogar no Flamengo, mas a coisa acabou não andando. Vocês, quando vocês vão ao mercado, às vezes vocês até observam o jogador, sondam e pensam numa janela futura. É a situação também do Wallace? Sim, Pode ser algo para o futuro? com certeza absoluta. A gente O Wallace foi um dos primeiros jogadores a gente ir para cima. Eu conversei com o jogador, a gente fez. Eu conversei com o empresário, não com o jogador, para saber a situação dele. E tinha a possibilidade dele vir, só que o Dinese entendia que o valor por ele era um valor bem acima do que a gente estava disposto a pagar. Não estou querendo entrar nem no mérito quanto que o jogador vale, é quanto que o Flamengo se dispunha para pagar e quanto a Udinese gostaria de vender o jogador. Era uma diferença enorme. É um jogador que, é o que você falou, ele continua no nosso radar, é um jogador que um pouco mais na frente a gente vai ver o que se pode fazer. É importante falar isso aqui. Eu acho que em relação à janela, eu acho que é um assunto que está transitado julgado. Agora, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a chave disso, não falar mais desse assunto, ou pelo menos esgotar. Quando eu falo não falar mais desse assunto, não é que a gente não deva falar aqui agora, mas eu acho que a gente tem um períodozinho aí para esgotar esse assunto e virar a chave e vamos com o que a gente tem aí para que a gente possa ter um final de temporada do que a gente espera. A janela aqui fechou, mas janelas de grandes centros, principalmente da Europa, continuam abertas, né? Fecham só no dia 1º de setembro. Como é que está o Flamengo em relação a saídas? A gente sabe que também tem metas a serem cumpridas. O Flamengo, o departamento de futebol, vem sempre tentando cumprir essas metas. Tem alguma coisa encaminhada, alguma coisa que surgiu? Como é que está essa questão? Sim, esse é um ponto que você tocou que é muito importante e que eu acho que o futebol brasileiro, a CBF, todas as pessoas envolvidas, eu acho que até os jornalistas também têm que estar passando lupa nesse tema. Você vê, a janela está fechada, eu não posso contratar e eu não tenho o poder de, teoricamente, em algumas situações, até o Flamengo, até para ser justo, o Flamengo tem um potencial para ser mais duro nas negociações. Agora, você vê times aí que não tem o potencial financeiro do Flamengo, podem chegar a perder qualquer jogador a qualquer minuto agora. Um bom exemplo aí, você vê o Atlético Goianiense em pé na Sul-Americana, em pé na Copa do Brasil e a qualquer momento pode perder uns jogadores. Eu não estou nem pensando, assim, eu estou falando assim como o Atlético Goianiense, que se por um acaso perder um jogador, não tem como repor. Como o Flamengo, eu acho que a gente tinha que rever um pouquinho essa situação. Não é nenhuma crítica, a crítica de contribuição para que a gente melhore ainda mais nosso futebol. Eu acho que a gente tem que ter ou a janela ou as datas em relação às competições. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Libertadores da América. A gente pode contratar, a gente pode escrever na Libertadores da América até na semifinal. Até um pouco, até na semifinal, até 30 de setembro, 30 desse mês, eu posso, desse setembro, não, 30 desse mês, eu posso escrever algum jogador. Então, assim, eu acho que não deveria, por exemplo, a gente não poder
não inscrever nenhum jogador na Copa do Brasil com a janela aberta, que é o nosso caso. A janela acabou hoje, a gente não pôde inscrever nem o Pulgar, nem o Guilhermo. Enfim, eu acho que isso aí é a título para contribuir com o futebol brasileiro. Acho que tem que se rever algumas situações para a gente ter aí os melhores jogadores possíveis dentro dos clubes nos campeonatos. Eu acho que é isso. O Flamengo, inclusive, é um clube que, quando perde um jogador, quando pode, sempre tenta fazer aquela questão casada, né? Sai um, entra outro. O Flamengo, realmente, nessa janela do meio do ano, fica um pouco complicado. Braz, hoje o Flamengo vive grande fase, né? Eu diria que o Flamengo cresceu no momento certo na temporada. Mas o início foi um pouquinho diferente, né? O Flamengo buscou ali, no final de 2021, talvez o início de uma reformulação, foi isso? E eu queria entender por que o Flamengo optou pelo Paulo Souza naquele momento. Eu vou te responder a pergunta, mas eu quero só matar a outra pergunta, a outra situação em relação... Qual era o assunto que a gente está falando? A saída e chegada casada. A saída... Não, o Flamengo sempre fez isso, sempre procurou fazer dessa forma para que a gente não tivesse uma perda de qualidade do elenco. Agora, só para falar desse assunto, eu tenho certeza absoluta que nesse resto da temporada aí a gente não vai perder nenhum jogador que esportivamente seja importantíssimo para os resultados. O Flamengo não tem essa condição de tirar o jogador do Flamengo, e pode ter a certeza, a torcida do Flamengo aqui, as pessoas que estão te ouvindo e nos vendo aqui, que o Flamengo vai ser muito duro, porque o que interessa para o Flamengo é ser campeão, poder ser campeão e estar ali sempre disputando os títulos. Em relação à pergunta que você falou, em relação à reformulação, eu acho que esse processo era um processo natural no começo do ano. Só que as pessoas não entendem, ou as pessoas, e aí eu respeito, ou as pessoas também acham que a situação do Banco Central ela pode não ter sido contundente nessa situação. Ela era. A gente entendia que naquele momento o clube tinha que esperar para ver a situação definitiva do Banco Central. Aí, Raíssa, falam o seguinte: Marcos, mas esse problema já está há 20 anos, 25 anos, 15 anos. Ok, Raíssa, mas foi naquele momento em que foi se esgoelando, foi se afunilando nos tribunais superiores e as decisões estavam ali naquele momento. Eu jamais seria uma falta de inteligência da minha parte pegar um avião, ir para Londres e com tudo certo, para conversar com Everton Cebolinha, conversar com outros 2 jogadores que a gente tinha na época, para a gente já começar a reformulação e não fazer. Para que eu ia viajar? Eu não precisava, a gente não precisava daquilo. Só que quando a gente viajou, Raíssa, acredita, não tinha nem pensamento, em nenhuma área foi nos avisados, até porque quem poderia nos avisar também não sabia que as coisas iam entrar em pauta, e foi isso que aconteceu. Não é desculpa, é fato. Se fosse desculpa, se fosse um erro, se fosse alguma coisa, eu iria assumir, como assumir já várias situações. Mas eu acho que as pessoas minimizam essa situação, achando que isso aí, mas isso aí já está há 25 anos. Ok, mas estava desaguando ali, afunilando nos tribunais superiores, aquela situação no momento. Isso nos atrapalhou muito, a gente chegou, sequer podia falar desse assunto, tinha um pedido para que a gente não falasse desse assunto. Isso aí custou muito para mim e para o Bruno, porque imagina, a gente chega no Galeão, a gente ainda teve a falta de sorte, Raíssa, de chegar, eu não esqueço. A gente chegou no dia em que o Flamengo, campeão mundial de basquete, estava chegando. Na mesma hora, cheio de imprensa, cheio das pessoas e das mídias alternativas, a gente teve que passar direto. Aí sempre tem um ou outro que se excede porque não sabe da verdade, e a gente também tem ordem a cumprir, a gente cumpre ordem também, e naquele momento a gente sequer podia falar do assunto. Isso influenciou muito na situação do Andreas Pereira? Eu acho que influenciou também. A partir do momento que você tem uma imprevisibilidade em relação à parte do orçamento, eu acho que tinha
tinha uma situação que eu não vou falar que foi só isso. Eu não vou falar aqui que foi só isso, até porque esse assunto já está transitado, julgado, já passou, o jogador já está em outro clube. Não foi só isso, mas isso contribuiu também. Você vê o Everton Cebolinha, quando a gente ia para Portugal após Londres, eu sequer marquei as reuniões lá com ele, lá, porque eu sabia que poderia ser só desgaste, e a gente, quando vai para cima de um jogador, a gente vai muito forte. As pessoas, os empresários, as pessoas que conhecem de mercado sabem disso, e eu não ia chegar ali para conversar o que eu não teria como, naquele momento, a gente fazer. Então o que acontece? Em relação às contratações, a gente teve que esperar mais um pouco, esperamos, talvez não fosse o ideal, mas foi o possível para a gente fazer. O Dorival, quando ele chega, né, ele arruma o time rapidamente, ele conseguiu fazer isso, o time passava por um momento conturbado, ele arrumou o time rapidamente, sem os reforços. Né? Ele chegou, e você até fala que foi sua primeira grande contratação nessa janela de transferências, foi o Dorival Júnior. Em algum outro momento, o Dorival Júnior foi pauta no Flamengo, ou só nesse momento que vocês pensaram na contratação dele? Raíssa, quando a gente dentro do departamento, quando você começa a detectar que tem que fazer alguma troca, você tem que preparar o caminho para fazer essa troca com segurança. Você tem que pavimentar para fazer com segurança. Às vezes as pessoas não entendem, ou às vezes as pessoas acham que poderia se ter corrido algum risco ou qualquer outra situação poderia ter feito antes. Sim, poderia ou não poderia, a gente não sabe. O que eu posso te falar é que quando a gente detectou que teria que trocar, a gente começou a pavimentar e fazer da maneira correta, porque trocar pneu com o carro andando é difícil, tem que saber fazer, no bom sentido, assim. E eu acho que foi feito, eu acho que a gente fez aquela travessia que a gente precisava fazer. O Dorival está bem. O Dorival, eu estou à vontade para falar para o Dorival. Eu já falei isso em outros lugares, mas eu não vou perder a oportunidade de falar aqui para as pessoas que te acompanham. Em 2012, eu fiz um Twitter e escrevi: pior do que está, foi mais ou menos isso. Pior que tá, não fica. O Dorival foi uma boa escolha e vai dar certo no Flamengo. Então, assim, eu gosto do Dorival desde 2012, porque quando para o Twitter lá atrás valer, o Twitter a análise de muita gente é seletiva. Quando você escreve uma merda lá atrás, aí pegam e passam a lupa. Mas quando você também escreve alguma coisa lá atrás que pode ser interessante para o presente, aí não chegam, não botam à toa. Então, o que eu quero dizer com isso? Em 2012, tá lá um Twitter meu, eu já tinha um bom conceito do Dorival, a gente achava, a única coisa, pelo menos desconfortável naquele momento, é porque o Dorival estava empregado, a gente poderia ter ido para opção B ou C, mas a gente foi pela D, do Dorival, e deu certo. E tá muito bem, o Dorival. Tá fazendo até os torcedores esquecerem, mesmo que momentaneamente, aquela dependência do Jorge Jesus. Uma coisa que eu queria te perguntar, Braz, como é que repercutiu aquela entrevista ou aquele papo informal do Jorge Jesus com o Renato Maurício Prado, né, dentro da diretoria do Flamengo? Porque aquela situação, naquele momento, colocou uma pressão em cima de vocês. Eu queria saber como é que repercutiu. Quando você acordou e viu aquele papo. Baixar a guarda pro Renato, ele baixa e dá mesmo. Assim, é difícil falar porque eu não estava presente, e eu acho que as pessoas que mais podem falar do assunto é o próprio Renato e o Jorge Jesus, os dois já falaram. Para mim, não. Para mim, eu tenho a consciência tranquila. E, Raíssa, a coisa mais confortável para mim naquele momento, por razões óbvias, era trazer o Jorge de volta, pela relação que eu tenho com ele, pela relação que eu fiz com ele,
pela relação que eu tinha com as outras pessoas da comissão técnica. Quem deu a entrevista, isso é muito importante, esse ponto foi um divisor de águas, porque, acredita em mim, a entrevista que o João de Deus deu, porque o Jorge estava suspenso do jogo, é uma entrevista obrigatória, de obrigatoriedade do técnico, um dia antes dos jogos das Copas. E o João de Deus foi claro, nos seguintes dizeres, eles assinaram, não fui eu que falei, não tem interpretação. Recebemos uns amigos brasileiros ontem, por cordialidade, a nossa cabeça é continuar do Benfica, a nossa cabeça é conquistar títulos pelo Benfica, a nossa cabeça é cumprir o contrato. E depois assinaram, teoricamente, em 4 mãos, o Benfica e o Jorge. Então, assim, já estou bem com o Jorge, as coisas não poderiam ser diferentes. Hoje a gente está bem. Torço para ele dar certo onde ele está, torço aqui mais do que nunca por Dorival dar certo aqui. Agora, o meu compromisso não é com técnico nenhum, meu compromisso é com o Flamengo. E vai ser sempre assim. Você falou torce para o Jorge, e ele hoje no Fenerbahçe acabou levando 2 jogadores do Flamengo, que também faz parte dessa janela, né? Que era o Gustavo Henrique e o William Arão, que foram 2 boas negociações do Flamengo. Teve um probleminha ali em relação ao Gustavo Henrique, parecia que o negócio ia melar. Eles disseram que ele tinha uma situação ali no joelho, o negócio virou empréstimo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Braz. Tem chance do Gustavo Henrique voltar? Não, mas olha só, o que acontece? Enfim, a gente teve a situação do Arão, os jogadores que saíram completando a janela dos que entraram, tem a janela que sai e quem entra, que saíram. Saiu o Isla, eu acho que cumpriu suas funções aqui, saiu o Arão, que tem que se respeitar, 6 anos de clube, 400 jogos pelo Flamengo, os títulos que teve, e o Gustavo Henrique. O Gustavo fez um exame lá, em que tinha que tinha uma interpretação, não é nem interpretação, foi detectado uma situação que deu um desconforto em relação ao jogador, à compra por definitiva dele. Mas eu quero ser justo aqui. Os turcos foram muito corretos nessa situação. A gente chegou um meio termo em que a metade eles já pagaram como se fosse por um empréstimo. O que eles iam pagar por empréstimo, eles praticamente compraram 50% do jogador e uma outra parte ficou condicionada a ele completar os jogos em que somente a lesão que foi detectada é que não faz eles terem a obrigatoriedade do complemento. Então, se o jogador pegar resfriado, se o jogador tiver uma lesão gravíssima de uma outra situação, se o jogador se o garoto for qualquer coisa, não coloca, não tira a obrigatoriedade desse complemento. Então foi uma coisa muito justa, muito correta e acho que foi uma boa saída para os 2 lados. Sem dúvida. E justa. Agora, vindo um pouquinho para os temas de agora, né? A gente teve hoje um julgamento do Gabigol e do Arrascaeta, os 2 foram absolvidos, mas foi numa situação que você mesmo chegou a falar que era um absurdo, né? Um jogo que tinha VAR, acontecer tudo isso. Eu queria falar sobre essa situação da STJD, porque tem muita coisa indo para o STJD, e sobre a arbitragem também. No início do campeonato, a arbitragem deu uma melhorada, mas agora parece que o nível caiu de novo, caiu novamente. É algo que preocupa o Flamengo para essa reta final. Flamengo vivo em todas as competições, chegando bem agora no Campeonato Brasileiro. Assim, eu vou falar dos 2 temas separados, porque eu acho que deixar bem separado para que a gente não tenha qualquer tipo de interpretação errada. Eu acho que essas denúncias que foram feitas
Arrascaeta e do Gabigol. Eu acho que não poderiam, eu não posso falar que poderiam, mas não deveriam ter sido feitas, porque teve revisão de VAR, teve análise de VAR, teve uma decisão do juiz em determinada situação. E eu acho que é o seguinte, a partir do momento que a gente tem situações dessa, que querem dar uma interferência direta a situações que foram vistas e revistas, eu acho que isso aí é querer mudar uma situação de jogo. Isso é perigoso, é uma linha que não devemos atravessar, é uma linha perigosa e que depois entra num vale tudo. Entra num vale tudo em relação à análise, porque as coisas são... O futebol tem muita situação subjetiva, então eu acho que é muito perigoso, acho que eles não deveriam ter feito isso. Graças a Deus, os jogadores foram absolvidos, prevaleceu o bom senso e, mais do que nunca, a decisão do juiz que reviu, viu e que tomou a atitude que deveria ter tomado lá, inclusive deu um cartão amarelo, se não me engano. Então, assim, esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto, então eu já falei desse tema. Em relação à arbitragem, eu continuo confiando numa melhora de arbitragem aqui no Brasil. Continuo acreditando. Isso não quer dizer que eu não me preocupo com ela, mas eu acredito que vai melhorar. O presidente da comissão de arbitragem, ele fez um bom trabalho, um grande trabalho na Conmebol, fez um bom trabalho, um grande trabalho. Está aí há 3, 4 meses aí. Eu acho que tem que se dar esse tempo, né, para que ele desenvolva o trabalho dele. Ele tem não um compromisso, mas ele tem ele fala muitas vezes em preparar ainda mais os árbitros, preparar mais a arbitragem em treinamentos, em situações de serem seletivos em relação aos melhores estarem sempre apitando os jogos importantes. Eu acredito no trabalho da CBF neste quesito aqui. Eu acho que vai melhorar. O problema da arbitragem a gente não vê como no Brasil, mas a gente vê problema no mundo inteiro. Em alguns outros lugares eu concordo que não é como no Brasil, mas vamos esperar, vamos. Eu tenho uma preocupação óbvia, porque eu sou vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu posso estar te dando essa entrevista e amanhã eu tenho um jogo, amanhã eu tenho um problema na arbitragem e eu falei agora que eu acredito na arbitragem, entendeu? Mas eu acho que o dirigente não pode ter medo de queimar a língua quando você acredita ou está interpretando um momento daquele sentido. E nesse momento eu ainda acredito nas boas mudanças do presidente da Comissão de Arbitragem do Brasil. Você falou desse ponto na CBF, mas a gente tem um outro ponto que vai bater a porta agora nas próximas semanas, que é a data FIFA. Né? A data FIFA de setembro, um momento importante da temporada. Hoje a gente tem um Flamengo que consegue equilibrar bem o elenco que tem, conseguiu chegar bem agora no Campeonato Brasileiro, assumiu a vice-liderança. Mas isso ainda te preocupa, essa questão da data FIFA? Não, eu acho que tem que ter um ajuste, Raíssa. Eu acho que não é bom ter a data de restrição da janela e da restrição dentro dos campeonatos. O que eu quero dizer com isso para tentar explicar melhor? Eu não entendo. A janela fechou na segunda e eu contratei 2 jogadores que eu não posso ter colocado ele na Copa do Brasil. Isso, no campeonato da Conmebol, da Libertadores, é possível. E no nosso, não é possível. Eu acho que isso aí não prejudica. Eu acho que quando as pessoas falam muito que isso aí é para proteger os pequenos, em relação a dar um equilíbrio nos campeonatos, na Conmebol não se tem essa preocupação em relação à Libertadores. Enfim, é um ponto de vista meu. Eu acho que isso aí eu acho que esse ajuste vai ser bom para o futebol brasileiro, não é bom para o Flamengo só. Eu acho que é um ajuste possível, correto. Eu acredito que na hora certa
vão analisar da mesma maneira que eu estou analisando. E, Braz, os torcedores mandaram algumas perguntas aqui pra gente, né? Tem algumas resenhas aqui, o torcedor gosta muito de resenha. E uma das perguntas foi o seguinte: qual foi a contratação mais difícil que você fez? O cafezinho mais difícil que você tomou? Sei lá, eu acho que cada contratação é uma contratação, são os problemas que aparecem no meio das contratações, são problemas diferentes. Uma hora você depara com um problema familiar do jogador de ter uma insegurança de vir para o Brasil, no nosso caso. Outra hora você tem a questão de grana, do valor em que a gente quer pagar, como aconteceu, por exemplo, aí no Wallace. Eu acho que cada contratação tem um atenuante diferente, tem uma situação diferente. Não me lembro, assim, eu acho que todas as contratações elas passam pelo mesmo rito. Às vezes demoram um pouquinho mais, às vezes demoram um pouquinho menos. Quando vaza na imprensa, a gente tem que fazer alguns equilíbrios. Eu não posso mentir para o jornalista que me pergunta, não posso derrubar o jornalista, mas também eu não posso confirmar 100%, porque eu boto a operação em risco, então você tenta fazer ali um pouco provável, uma situação em que a gente... Mas eu acho que o Flamengo aí nesses 3 anos e meio aí fez boas janelas aí. Se você fizer uma análise, tira a parte dos títulos que a gente ganhou, que a gente perdeu, mas assim, se você fizer uma análise de todos os jogadores que a gente comprou, que o Flamengo botou o dinheiro, ou o Flamengo já vendeu pelo mesmo dinheiro, ou o Flamengo ganhou muito mais. Eu enumero aí rápido. Gabigol, que a gente pagou, a gente já teve muito mais. Pedro, que a gente pagou, a gente teve muito mais. Michael, que a gente pagou, a gente vendeu pelo mesmo. Sei lá, Arrascaeta, o que a gente pagou do Arrascaeta, a gente não interessa vender, eu não quero vender o Arrascaeta, não é? O Gerson, a gente comprou por um valor, a gente vendeu por quase o dobro. Então, eu acho que a gente vem fazendo o dever de casa, a gente é muito cobrado por isso. O presidente Rodolfo Landim é muito duro nessas situações, a gente é muito cobrado, como deve ser feito, como um bom presidente deve fazer, o que ele é um excelente presidente, tem que fazer. E é isso, mas eu não tenho assim para te responder qual foi assim, a do Rafinha foi chata, porque começou em janeiro e acabou ali no meio ali, eu ligava várias vezes. Assim, quando eu falo isso aqui, é porque eu acho legal as pessoas ouvirem, não é porque eu acordo cedo, eu durmo pouco, não é para demonstrar nada que o pessoal trabalha muito, não é isso. Por exemplo, o Rafinha, todo dia eu botei por quase um mês meu telefone para despertar 4 horas da manhã, porque era 9 horas da manhã, lá na Alemanha. Eu falava com ele, aí, vamos, vem, depois eu desligava e ia dormir. Mas, assim, várias vezes, o Cebolinha eu falei isso, mas eu botei 5 horas da tarde. Que aí era 9 da noite, já estava chegando ali, vamos embora, Everton, não sei o quê. Então a gente faz isso. Eu vou muito pela linha dos jogadores, balançando ali para ver se a gente pode trazer e depois que a gente monta as operações. A gente faz muito por isso aí. A gente conhece um pouquinho o mercado. Você citou esses jogadores e outro jogador também foi o Pablo Mari, que ainda... Sim, até esqueci. Agora teve essa situação dele agora nessa janela de transferência que vai render dinheiro ao Flamengo também. O Flamengo, e muitas vezes, Raíssa, o Flamengo, dependendo para onde o jogador vai, aí é o que eu falo, tem que conhecer um pouquinho do mercado. Se ele vai para um lugar, eu não vou falar o país aqui, porque senão vamos arrumar problema com o país. Se ele vai para um lugar que eu acho que não vai ter uma revenda, que o jogador vai ficar por ali, vai ficar na região, eu chego e quero tirar o máximo de dinheiro possível para entrar no caixa do Flamengo. Se eu acho que vai para um lugar que pode ter uma venda futura, então a gente briga o máximo possível para tirar o dinheiro possível e deixar um percentual para que a gente possa seguir o Flamengo nas negociações futuras, ganhar alguma coisa, entendeu? Então,
Pablo Mari foi um jogador que assim, que a gente ficou um percentual alto aí, mesmo indo para o Arsenal, e depois, nas sequências lá, o Flamengo sempre pingou alguma coisa. Eu acho que tem, eu esqueci o nome do jogador, que é tanto jogador, mas tem um também que a gente também, a gente vendeu 50%, 60%, tá com 40% ainda, ele está bem. Vinícius. O Vinícius, ele está bem. Então, a gente pode vender 20%, a gente pode não vender, pode segurar, arrisca mais. Aí você vai analisando o mercado, vai vendo também a caixa do Flamengo e vai fazendo o que é possível para a gente fazer. A galera também quer saber sobre as renovações, né? Vem o período de janela, trabalho, depois vem esse fechamento, saída de jogadores, renovações. Tem vários jogadores com contrato na reta final, mas o pessoal quer saber dos garotos também. João Gomes, Vitor Hugo, né? Uma vez a gente conversou e você citou que era interesse do Flamengo dar uma valorização salarial para esses jogadores. Um reconhecimento esportivo, Gomes, né? pelo que ele está fazendo, que isso aí nada tem a ver com a insegurança ou segurança que a gente possa ter contratual. O João Gomes, por exemplo, tem 3 anos de contrato. Vai para onde? Não vai para lugar nenhum. Assim, agora, um jogador em que, importantíssimo, está jogando, por que não reconhecer o menino, se a gente reconhece um grande atleta quando ele está vindo para cá? É só essa questão aí, a gente está sempre atento a fazer esses ajustes aí, e a gente nunca teve problema com isso, Raíssa. A gente está 3 anos e meio aí. Se você fizer uma análise aí do jogador que a gente perdeu, ou do jogador que tivemos um problema disciplinar por isso aí, assim, não é só porque é Flamengo, não teve porque a gente acredita, a gente cuida disso, a gente faz uma gestão disso aí. O Bruno Spina é incansável também em relação a vários aspectos. O Bruno é um cara, é um companheiro aqui que me deixa em zona de conforto em várias situações. Eu também deixo ele em algumas outras. Acho que é um bom companheiro de trabalho e estou falando ali nas partes de contratações, né, nessas análises aí. E quando você desce para as outras funções, a gente também se sente seguro com o Juan na parte técnica, com o Fabinho, enfim, com o Gabriel Skinner também, com todas as pessoas que são os profissionais aqui do Flamengo. Aqui. O Flamengo, mais do que nunca, está profissionalizado. Hoje, Braz, né, os candidatos lançaram oficialmente suas campanhas. Você, que é vereador hoje no Rio de Janeiro, né, também se lançou candidato. Torcedor é daquele jeito. Quando tá mal, é crítica, crítica, crítica. Quando tá bem, tem medo de perder. E a grande questão é, como é que você pensa em deixar o Flamengo mesmo que você seja eleito deputado? Como é que está isso na sua cabeça? Isso, olha só, as pessoas, eu estou no cargo de confiança do presidente Rodolfo Landim. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é a história do Landim, não é a minha história. Não é a minha história, é a história do presidente Landim. Pergunta para as pessoas que trabalham com ele, trabalham sob a direção dele, como é que ele é um cara que cobra muito, ele é um cara que é exigente, ele é um cara que é muito duro em várias situações. Eu não tenho dúvida de que o dia que eu chegar e não contribuir, ou não estiver fazendo o meu papel, ele é o primeiro a querer me tirar. Ele é o primeiro a me agradecer e falar, Marcos, foi muito bom. Então, foi muito bom, obrigado, Marcos. Enfim, sei lá o que o presidente vai querer fazer. Então, assim, eu queria deixar também uma posição que é o seguinte, que eu não sei se é justa ou não é. Quem foi eleito no Flamengo é o presidente Landim. Eu sou um cargo de confiança do presidente Landim. E outra coisa, também eu não posso perder essa oportunidade aqui. Vários outros, e você conviveu com vários outros vice-presidentes, tinham suas funções. O Lomba, funcionário público como eu. O Valim, um vice-presidente campeão da Copa do Brasil, também tinha a sua função. O presidente Kleber Leite tem uma empresa de marketing esportivo. Assim, se eu for aqui, eu vou te falar aqui até os anos 80, 70, 80 aqui, esses vice-presidentes contribuíram da maneira possível, contribuíram da maneira que entendiam que poderiam prestar um serviço para o Flamengo. Assim, então, quando chega na minha vez, eu entendo os questionamentos.
eu respeito os questionamentos, mas muitos questionamentos eu não acho justo, porque, por exemplo, eu cheguei, eu estou aqui, viajei com a delegação, estou com a delegação, amanhã estaria o dia todo aqui, o meu quarto aqui é um quarto, depois até o meu quarto é um quarto até um pouco maior. Você sabe por que é um quarto maior aqui? Porque várias vezes eu chamo um ou dois jogadores, converso, que eu não quero que um outro jogador me veja com isso aqui. Chamo gente da comissão técnica, que às vezes pode interpretar de maneira errada se eu tiver uma reunião que as pessoas estão vendo. Então a gente faz um trabalho aqui, incansável aqui, um trabalho correto, transparente. Então eu não acho justo que tantas outras pessoas que tiveram no meu cargo ter outra função e eu não ter. É só isso. Agora eu não eu entendo alguns questionamentos e respeito. Mudando Mas eu sou candidato a deputado federal. 22-13, que é 22-13. Olha só, torcedor brasileiro. Entendeu? Quando é aquilo que a gente falou, né? Quando o momento é complicado, são muitas críticas. Quando o momento é melhor, a gente vê que o torcedor tem medo de perder. Queria saber como é que você faz para lidar também com essas críticas, né? Porque o Flamengo tudo é muito grande, como disse o Davi Luiz nesses dias, né? E quando a crítica é forte, ela é forte. Hoje em dia, com as redes sociais, a coisa parece que toma uma proporção ainda maior, né? É desumano. Assim, o que eu posso falar é o seguinte, Raíssa, vários blogueiros, vários profissionais da imprensa, é evidente que quando o mundo está acabando, você está tendo situações internas complexas que você não pode falar. Eu não tenho medo de falar ao público para explicar ou dar qualquer declaração. É que, às vezes, no momento em que as coisas internas estão muito expostas, que eu não vou contribuir falando isso, eu procuro não falar. Mas, olha, eu nunca xinguei um torcedor. Não que eu estou falando que eu nunca perdi o controle, é isso. Eu nunca reclamei, eu sempre respeitei muito as críticas. Há 2 meses atrás, a gente estava aí 3 meses atrás numa situação em que no Maracanã inteiro, em alguns outros estádios no Brasil, eu sempre respeitei isso. Eu posso não concordar com vários momentos, com várias situações, mas eu acho que tem que respeitar. Eu acho que por esse respeito que eu tenho, é que eu já estou há 3 anos e meio aqui no meu cargo, eu já sou o vice-presidente que mais tempo fiquei no cargo na história do Flamengo, tanto neste período, como juntando este período com o período que eu fiquei lá atrás. Tive a oportunidade aqui com a grandeza do Flamengo de ganhar títulos importantes. Eu sempre falo isso, que eu também apanho muito, eu tenho que falar, Raiz. Eu, em 4 campeonatos brasileiros, ganhei 3 e fiquei em segundo lugar. Com 3 comissões e com 4 comissões técnicas diferentes. Ganhei um campeonato com o Jorge Jesus, ganhei um com o Rogério Ceni e ganhei um épico que foi com o Andrade. Então, assim, eu acho que eu tenho um trabalho correto, justo ali, e enquanto eu estiver contribuindo, enquanto o presidente Landim, enquanto alguns outros membros da diretoria que eu respeito muito entenderem que eu estou contribuindo, eu vou contribuir. Mudando um pouquinho de assunto, Braz, a gente caminhando aqui já para a nossa reta final aqui do bate-papo com você, você recentemente falou sobre o Arrascaeta, né, que na sua opinião ele já é o maior gringo hoje da história do Flamengo. Eu queria saber de você também sobre o Gabigol, né, porque o Gabigol, o Flamengo ele tem uma particularidade, que a idolatria, a maioria dos jogadores são jogadores formados no Flamengo. O Gabi não foi formado no Flamengo, mas ele tem uma sintonia muito grande. Até esses dias ele brincou que era um garoto do Ninho, que era carioca. Como é que você vê a idolatria de um cara hoje como o Gabigol? Em qual nível você acha que ele está de idolatria no Flamengo? Assim, se você tirando, eu acho que o ídolo do Flamengo, o Flamengo teve aí o Pet, um ídolo do Flamengo em que
em que não era criado ali da Gávea ali. Eu acho que o Flamengo teve alguns jogadores importantes e ídolos que não eram crias do Flamengo. Sei lá, eu acho que é lógico que quando tem aquela sintonia de divisão de base, de ser criado, que vindo aqui das regiões aqui ainda do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, aqui dessas regiões aqui importantes aqui no Rio de Janeiro, eu acho que ele tem. Eu acho que não tem não vejo tanta diferença, não. Acho que aconteceu na história do Flamengo dos jogadores, dos jogadores estarem ali, mas eu acho que, na minha opinião, é, de um, eu acho que vai dividir bastante daqui para frente os ídolos do Flamengo que são da divisão de base e os ídolos do Flamengo que vão vir de fora. É uma situação normal, é uma situação que até por mercado, né, o Flamengo, pelo menos enquanto o presidente Rodolfo Landim estiver aí, eu acho que a gente vai sempre tentar buscar os melhores jogadores possíveis e às vezes são jogadores que não foram crias do Flamengo. Eu acho que ser cria do Flamengo é muito importante, mas ser ídolo no Flamengo é mais importante que ser cria. Você falou do Landim, nos últimos dias ele falou que quer um estádio para 100 mil torcedores, pelo menos, né? O torcedor do Flamengo tem essa ligação forte com o Maracanã, mas dá para começar a se animar mesmo com essa história do estádio, Breno? Assim, eu procuro, Raíssa, ficar muito concentrado aqui em relação à parte de futebol, à parte de gestão de futebol, mas eu sou grande benemérito do clube, eu tenho uma ligação extraordinária aqui com o Flamengo aqui, eu quero mesmo o dia que eu não tiver como vice-presidente, eu vou mesmo quando eu não for vice-presidente, eu vou estar na arquibancada, eu vou estar em qualquer lugar no estádio, como eu sempre fiz, né? Eu quero em 2010 quando eu caí, sei lá, numa quinta-feira, no domingo ou na outra semana o Flamengo ia jogar contra o Corinthians na na Libertadores. Eu estava na arquibancada, tem vídeos meus lá, eu indo para a arquibancada, uma semana depois que eu era vice-presidente. Então, assim, a minha ligação é essa. Eu quero e torço muito que a gente passe ali para que a gente tenha ali um estádio, como o presidente falou, de acima de 100 mil pessoas, para que também você tenha um ticket um pouco mais barato e para que a gente possa trazer de volta, não trazer de volta, mas trazer com facilidade os torcedores que não podem comprar o ticket tão alto. Eu acho que isso é importante, pelo tamanho do Flamengo, pelo que o Flamengo representa na sociedade brasileira. Para a gente fechar, Brás, amanhã é jogo importante com o Atlético Paranaense, jogo duríssimo, final de semana, também jogo importantíssimo contra o Palmeiras. São duas finais e pensando no jogo do Palmeiras, é jogo para entrar com o time titular ou isso aí o Dorival já sabe muito bem como fazer? É isso, olha só, a gente tem um jogo importantíssimo amanhã, um jogo que define uma vaga por um campeonato nacional para semifinal. Eu acho que após esse jogo aí, é que com você vendo a leitura do que aconteceu no jogo, do nível de desgaste dos jogadores nesse jogo, eu acho que após esse jogo aí, você vendo também a ciência, vendo também os números de não de minutagem, mas do que aconteceu dentro do jogo, eu acho que a gente aí sim vai tomar as decisões que tem que tomar. Eu acho que tem que esperar esse jogo passar. Braz, mais uma vez, muito obrigada. Valeu aí pelo bate-papo. Muita sorte para você, para o Flamengo. Galera que tá ligada aqui, ó, deixa aquele like, se inscreva aqui também. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tamo junto.